Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos nessa noite mais uma vez, com a graça de Deus, darmos sequência ao assunto que há 15 dias atrás nós iniciamos aqui, falando um assunto muito importante e que eu serei bem pedagógico para que todos nós possamos entender realmente o que Deus quer falar conosco, quer tratar em nós. Amém? Amém. Então, continuando o tema que há 15 dias atrás trouxemos, a primeira parte desse assunto é: remova da sua vida tudo o que impede você de viver bem. Repetindo, remova da sua vida tudo que impede você de viver bem. Amém, queridos? Amém. E nós chegamos a falar até amargura. Quando nós falamos da palavra amargura, no grego, a palavra amargura é picros, que significa algo afiado, que perfura, que fere, como um veneno, como uma ponta de lança, transmite a ideia de uma aflição profunda e cortante, tanto no sentido literal quanto no figurado, de rancor, dor moral. Essa raiz da palavra amargura remete a uma qualidade que nós falamos também anteriormente, a uma qualidade de acrimônia. O que é acrimônia? Acrimônia é o estado de alguma coisa que está azeda, amargosa, e também indica um comportamento indelicado, um comportamento áspero. E dentro disso eu trouxe uma observação aqui que é importante você não só ouvir, mas você memorizar. É que uma pessoa que tem um comportamento inconveniente, indelicado, é sinal que está sob o efeito da amargura. O apóstolo, o escritor da carta aos Hebreus, ele recomenda que nós, como igreja, nós não devemos deixar de congregar. E o motivo? O que é que gera em uma pessoa que não congrega? Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Hebreus 10 e 25, o apóstolo diz assim: não abandonemos a tradição de nos congregar. É o que está escrito. Segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Porque, olha, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para nós. O que o escritor está querendo dizer? Que alguns que se ausentam do hábito de congregar está conscientemente praticando um pecado deliberado. E que sobre ele vai vir uma horrível expectação de fogo ardente para consumir todos os inimigos de Deus. Não é? Então é importante, irmãos, que a gente entenda que nenhum de nós aqui estamos, escute bem, nem eu, nem você, nenhum de nós estamos em estado de
perfeição. O fato de congregarmos ajuda-nos a nos aperfeiçoar. Cristo é a arca da salvação. Lembra de Noé? Constrói uma arca. Faz uma arca. Porque eu vou trazer destruição sobre o mundo. E prega. E Noé pregou durante 100 anos. Ninguém deu o devido crédito. Mas Deus disse a Noé: olha, eu vou trazer até a arca animais de todas as espécies, de cada espécie um casal. E a Bíblia diz que Deus trouxe os animais selváticos até Noé e entrou a arca. E durante todos esses meses que se passaram dentro da arca, fechada por dentro, selada por fora, chuva, e Deus sustentou aqueles animais ali na arca, junto com a família de Noé. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que na arca, aqueles animais e a família de Noé foram salvos da destruição, da corrupção, foram mantidos vivos porque estavam na arca. Quem eram aqueles animais? Literalmente eram seres vivos, eram animais de fato, mas aqueles animais representavam quem? Eu e você. Isso no Antigo Testamento, no capítulo 6 de Gênesis. Quando você chega no capítulo 10 do livro de Atos, você encontra Deus dando uma visão a Pedro. Quando antes Deus falava com Cornélio, através de uma visão, envia a ele 2 anjos e manda que estes anjos tragam uma mensagem a Cornélio dizendo que ele envia alguém a chamar Pedro, que estava em Jope, na casa de um certo Simão curtidor. E Cornélio envia 2 soldados até a casa de Simão curtidor, e antes que eles chegassem, a Bíblia diz que Deus deu uma visão a Pedro. E Pedro via um lençol descendo no céu, sendo sustentado pelas pontas, e em cima deste lençol estavam todos os tipos de animais. E Deus disse a Pedro: pega, mata e come. E Pedro disse: Senhor, nunca pus em minha boca coisa impura ou incomum. E Deus disse para Pedro: não digas que é impuro aquilo que Deus purificou. E quando Pedro acaba de ter a visão, chega os homens de Cornélio, e Pedro é convocado a ir à casa de Cornélio. Pedro era judeu, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. E quando Pedro obedece a voz de Deus descendo, e Deus disse: vá com eles. E quando ele chega à casa de Cornélio, que era gentil, centurião romano, e Cornélio relata a ele o que aconteceu, Pedro, ciente da visão, e Pedro começa a pregar para a casa de Cornélio, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles falaram em línguas. O Senhor os batizou com o Espírito Santo, e houve salvação na casa de Cornélio. Então Pedro entendeu que aquela visão estava falando dos gentios, que receberiam também a salvação. E dentro desse contexto, irmãos, a gente aparentemente acha que não tem nada a ver. Nós não fomos feitos para vivermos só. Ninguém anda só. Fomos feitos para convivermos com o outro.
socialmente. É tanto que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus criou o homem sociável, um ser social, um ser para conviver com os outros. E como igreja nós não somos diferentes. E às vezes a gente diz assim: mas a igreja tem muito problema. O primeiro é você. Eu não quero me envolver na igreja porque eu não gosto disso ou daquilo. Você está errado, é equivocado, completamente. Porque todos nós fomos chamados para o reino, para servir. Então, continuando. A amargura pode ser associada a um veneno, ou a uma ferida, ou uma dor moral intensa, como um rancor ou uma aflição que corta e machuca a alma. Uma pessoa amargurada. E o texto sagrado que nós estamos, nesse momento, analisando, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele diz no capítulo 4, que nós começamos lendo, né, do versículo 29, vamos repetir, né? Capítulo 4, verso 29 em diante da carta de Paulo aos Efésios, que é o texto baseado desse assunto que nós lemos e vamos repetir, porque quanto mais você repetir e memorizar melhor. Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause, tem tradução que diz assim, nenhuma palavra torpe. Na minha tradução diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Torpe e destruição, mesma coisa. Mas somente a que seja útil para edificação de acordo com a necessidade. Então isso nos ensina que a gente só deve falar o que realmente é necessário. Para quê? A fim de que comunique graça aos que ouvem. Aí ele diz: não entristeça o Espírito Santo. Ou seja, se você fala o que não convém, você entristece o Espírito Santo. Se você fala o que não deve, você entristece o Espírito Santo. Aí por que você não deve falar coisas ou palavras que entristecem o Espírito Santo? Porque você foi selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. E se você perder o selo, você não chega lá. O que nos leva ao céu é o Espírito Santo que habita em nós. E aí, chegamos no versículo 31, quando ele diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas de vós, como também toda maldade. Tire isso da sua vida. Qual é o tema? Quem lembra? Qual é o tema? Tudo que impede você de viver bem. Então remova a amargura da sua vida. Depois de amargura, ou seja, ainda em amargura, no latim a palavra amargura deriva de amoros. No latim, para o português, a palavra amargura é amoros, que significa amargo, triste, que se conecta à ideia de um sofrimento forte e que corrói. Uma pessoa amargurada, ela sofre interiormente e ela não fica bem quando vê alguém bem. E o que eu sempre digo: quem é feliz não faz infelicidade para os outros. Uma pessoa
pessoa infeliz, ela vai transmitir infelicidade para os outros, porque aquilo ali, ela vai repartir o que ela tem. Ela só tem aquilo. Ela vai dar felicidade? Não vai. Porque aquilo está corroendo ela. Então ela não tem outra coisa a dar. Só tem amargura. Aí Paulo diz, tire isso de você. Afaste isso da sua vida. Mude a sua forma de ver, porque agora você tem o Espírito Santo morando em você. Remova essa amargura. Não fique corroendo, porque, irmãos, não adianta você ficar remoendo, que não vai resolver. Ande, é para frente que se anda. Então tire isso da sua vida. Porque uma pessoa amargurada é uma pessoa infeliz, que está mais preocupada com os outros do que consigo mesmo. Porque a paz, a felicidade, a prosperidade do outro incomoda quem vive amargurado. Isso é um fato. Incomoda. Eu digo, não sei por que aquela menina só vive rindo. Felicidade. Felicidade, paz, tranquilidade. Não guarda, não deixa. Você será aquilo que você se alimenta. Você fica se alimentando só de coisa ruim, coisa negativa. Aí você fica transmitindo isso para os outros. Isso é para a mulher transmite para o marido para a mulher, o filho para o pai para o filho, e assim sucessivamente. Porque quem adoece, escuta aí, quem adoece as pessoas não é Deus. Somos nós que adoecemos. De que forma? Quando damos lugar ao pecado. Ao pecado. E Paulo diz no capítulo 4 aqui de Efésios, verso 27, ele diz, não dê lugar ao diabo. Porque esse texto que a gente está estudando é a sequência. Começa lá no verso 17. Porque quando a gente começa a escutar, dá lugar àquilo que a gente sente de ruim, a gente está emprestando algo que está em nós para o diabo se utilizar. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, essa carta foi escrita para a igreja, foi escrita para crente, não foi escrita para incrédulo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem alguma coisa ruim em você? Não deixe o diabo usar aquilo de ruim que tem em você. Eu estou amargurado. Aí porque tu está amargurado, tu vai machucar o outro? Não. Ora. Vai orar. Conta lá, Jesus, eu estou revoltada. Eu estou amargurada. Eu estou me sentindo assim. Conta para ele. Não é descontar dos outros. Às vezes a gente acha que as pessoas fazem injustiça contra nós, mas nós não devemos devolver na mesma moeda. Se nos tiram, vamos dar outra coisa. Você tem amor. Você serve ao Deus de amor, então você dá amor. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. E agora? Se tiver sede, dá de beber. Se tiver nu, veste nele. Jesus fala lá em Mateus 25, dizendo aos discípulos, Jesus traz uma parábola para ele e diz a ele, olha, eu estive preso e vocês não foram me ver. Estava nu e vocês não me vestiram. Tive fome e vocês não me deram de comer. Os discípulos perguntou, Senhor, quando tu tivesse fome e nós não te demos de comer? Quando tu estavas nu e nós não te vestimos? Quando foi que tu estavas preso e nós não fomos te ver? Ele disse, quando vocês não fizeram a um destes pequeninos. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com aqueles que fizeram mal a você. Mas
pastor, dia de domingo eu vim para ouvir uma palavra. Você está ouvindo a palavra. Não é a que você quer. É a que Deus tem para você nessa noite. Porque todo mundo quer viver bem, mas não se vive bem se não vive se alinhado com Deus. Glória a Jesus. E para viver alinhado com Deus, a gente, infelizmente, para nossa infelicidade, mas para a glória de Deus, a gente tem que viver bem com quem não presta. Você sabia disso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 12, se não me falha aqui, meus neurônios, 12 e 17, ele diz: o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele diz: com todos. O que depender de você. Jesus disse: aquele que não perder aqui, não ganha lá. Mas só quer ganhar? Não, eu estou certo, eu tenho razão. Perca. Porque quem perde aqui, ganha lá. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. 16 e 16. 16 e 26 de Mateus. Porque quem perde a sua vida por amor de mim, achará. Então isso é perder o que eu estou perdendo para agradar a Deus. E como eu agrado a Deus, eu promovo em Deus o quê? Alegria. Porque quanto mais eu agrado a Deus, mais Deus sente alegria em mim. Aí a Bíblia diz que a alegria do Senhor, aí a gente tem força. Deus se alegra com a gente. Tome força, meu filho, para você ser mais obediente. Tome graça, meu filho, para você prosseguir. Mas quanto menos eu começo a obedecer a Deus, menos graça eu tenho. Menos força eu tenho. Quanto mais eu perco para agradar a Deus, aí eu ganho. Glória a Jesus. Continuando. Toda amargura, ele chega no verso 31, amargura, e depois vem o quê? Cólera. Em grego a palavra cólera é cholera, que por sua vez deriva de chole, significando bile. Quem lembra aqui o que é bile? O que é que a bile faz no nosso organismo quando ela está fora do lugar? Causa infecção. A bile fica onde? Na vesícula. Quando a bile sai da vesícula e vai para outras partes do corpo, eu tive uma tia Judite, ela fez uma cirurgia na vesícula, retornou para casa e com dias depois a cirurgia rompeu e a bile da vesícula vazou para todo o corpo. Ela morreu poucos dias depois de infecção generalizada. Minha tia Judite, irmã de minha mãe. Porque a bile saiu do lugar que não era para sair. Então, veja que a Bíblia é fiel, a palavra de Deus é fiel. Então, quando a Bíblia diz, tira da tua vida a cólera, porque se você continuar, você vai estar infeccionado e vai contaminar os outros. Aí vem bile. Esta origem da palavra explica a dupla acessão da palavra cólera, ou a doença infecciosa que provoca diarreia, vômito, disfunção biliar ou um estado de forte ira e furor. Porque uma pessoa que está tomada pelo furor, pela ira, ela perde o quê? O controle. Está tomada. Perde o controle, e quando ele perde o controle, o que é que ele faz? Estraga a vida dele e a dos outros. A Bíblia diz que a ira se abriga no seio do tolo. Seio do tolo. O Salomão disse que é melhor um cão vivo do que um leão morto.
leão não arreda o pé. O cachorro, às vezes, por mais bravo que ele seja, na primeira pancada ele recua. O leão não. Por isso que o sábio Salomão disse: é melhor um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, aplaca a tua ira, a tua raiva. Eu estou irado, pastor. Estamos sujeitos a ficar irados, só não podemos fazer o que a ira manda. Então, quando você dá lugar à ira, você está infeccionando sua alma, sujando, manchando, denegrindo, escurecendo, levando você ao precipício. Eu vi uma briga de trânsito, houve um desajuste, né, na condução do carro, em uma pista de 3 faixas. Terminou que um dos motoristas desceu do carro, trancou o outro, desceu e foi lá, bateu no outro. O motorista nem do carro saiu, o outro desceu, foi lá, deu nele mesmo, esmurrou, bateu, e ele esperou ele parar. Quando ele parou de esmurrar, ele só fez puxar a arma e atirou nele. Ele foi lá e despejou toda a ira em cima do outro por causa de uma falha no trânsito. Esmurrou, bateu, espancou e estava lá se achando o quê? O bambambam, porque estava despejando toda a raiva. E o outro aguentou todo o espancamento, porque estava preso no cinto, não tinha como reagir. Mas quando ele parou, ele teve a oportunidade de pegar a arma e de dentro do carro mesmo matou o outro. 2 vidas se perderam. Um morreu, foi para o inferno, e o outro foi preso. Porque a ira se abriga no seio, no peito do tolo. O termo também passou a designar a raiva, a fúria, como um transbordamento da bile. Olha o que eu falei que era bile. Refletindo a intensidade do sentimento de acordo com o conceito de teoria humoral, ou seja, quando o seu humor é completamente modificado, transformado. E a Bíblia diz: ao servo do Senhor não convém compreender. É necessário, Paulo recomenda, olha, recomendação de Paulo aos pastores, olha, diáconos e aos diáconos. Ao servo do Senhor não convém contender. É necessário que o pastor não seja iracundo. O que significa iracundo, pastor? Que não se irrite com facilidade. Olha, eu sou crente, mas eu não sou besta não. Não tem gente assim, o pessoal pensa que eu sou crente e vai fazer o que quer comigo. Irmãos, está com problema? Vai na delegacia do céu. Glória a Deus. Lá na delegacia do céu. Entra no, como a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta para Jesus. Glória a Deus. Agora só vá se confiar. Pode ir você orar. Jesus, eu estou te dizendo, mas e fica depois. Vai lá, ore e quer resolver com o irmão. Não. Ore, entregue, descanse, confie que no tempo ele vai chegar. E quando Deus faz, irmão, é bem feito. Eu creio, Jesus. Continuando. Vem aí a palavra agora, gritaria. Deus está dizendo, remova a amargura, a cólera e a gritaria. Aí, irmãos, entram. Isso aqui é tão forte. Gritaria. A palavra gritaria em português
vezes não tem uma única tradução direta em grego. Não tem uma única. Por que não tem uma única? Porque ela tem 3 significados. Presta bem atenção. Para traduzir a palavra gritaria, considere as seguintes opções. Fones, primeira opção, palavra grega, fones, usado para designar gritos, vozes, indicando um conjunto de gritos. Grito tem alguma palavra inteligível? Tem? Não, é grito. Grito é zoada, barulho. Segunda, primeira palavra que traduzida é fones. Segunda, fazaria. Refere-se a barulho, confusão, tumulto. Terceira, samatás. Não é Satanás, viu? É samatás. Significa barulho, confusão, baderna. Essas são as 3 palavras no grego traduzido para o nosso português como gritaria. Porque ela tem essas 3 fases. Aí vem, presta atenção. Na Bíblia, a gritaria refere-se a um descontrole das emoções que surge de uma atitude de amargura. Olha, observou que uma coisa está ligada à outra. É um sinal de que o coração está cheio de coisas ruins. Ressentimento, falta de perdão, falta de humildade, excesso de orgulho, de soberba. Em vez de amar, de ter paz e santidade, e pode aumentar a distância entre as pessoas em vez de aproximá-las. Ou seja, se a gritaria se refere a um descontrole emocional e ela traz coisas ruins em vez de amor, paz e santidade, evidentemente que ela vai fazer com que as pessoas se afastem de você. Rapaz, gosto muito da irmã, mas a irmã é muito difícil. A gente vai conversar com ela, não consegue conversar. Ela não deixa nem a gente terminar de falar. Não quero ouvir não. Tem pessoas que não aceitam conselho. Às vezes a gente chega com aquele cuidado, com aquele amor, porque é da nossa alçada, todos nós, irmãos. 3:13 da carta aos Hebreus. Exortai-nos todos os dias, uns aos outros, para que o pecado não endureça o vosso coração. Não gosto de ninguém chamando minha atenção. Então, se a gente se comporte, a gritaria é apresentada como um sinal de descontrole emocional que pode levar a pecar contra você mesmo e contra os outros. Tem pessoas que você não consegue conversar. Você começa a conversar, a pessoa já fica logo alterada. Não, mas não é assim não, peraí. Calma, eu estou conversando com você. Não, eu não quero não, o senhor está dizendo o que eu estou ouvindo, já está. Calma, você nem terminou. É porque o que o senhor está dizendo, pelo que eu estou entendendo, o senhor está querendo dizer alguma coisa que eu estou errado. Nunca quer estar errado, só quer estar certo.
E aonde tem, irmãos, coloque isso na sua cabeça, aonde tem gritaria, tem demônio. Tem influência de demônio. É difícil, eu pelo menos até agora não vi. Todas as experiências que eu já tive com Deus, na libertação de pessoas, sempre tem muita gritaria. Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, o endemoniado gritou: Jesus, filho do Deus vivo, que eu devo de Jesus, cala-te. Deus é decente, eu odeio. Glória a Jesus. É tanto que existe dentro da profecia do capítulo 53 de Isaías, diz que no ministério de Jesus não haveria gritaria. Não haveria gritaria. Porque gritaria é sinal de algo ruim, de algo errado. Em sequência, fala de maldade. Toda maldade seja eliminada do meio de vós. No grego antigo, a palavra que se traduz como maldade depende do contexto em que ela se encontra. Palavras gregas comuns para a maldade. Por quê? Porque existem níveis de maldade, ocasiões para a maldade. Primeira palavra grega é kakia. Descreve a maldade como depravação, uma pessoa depravada. Por quê? Porque a depravação provoca coisas ruins nos outros. E o que é depravação? É tudo aquilo que é fora do contexto ético. Nós temos uma ética. O que é ética? Ética é um conjunto de regras que existe dentro do contexto social para que a gente siga. Então, quando eu quebro esse contexto, eu estou sendo depravado. Éticas são normativas, condutas que devem ser observadas. Então, Kakia descreve a maldade como depravação, malícia e perversidade. É como um estado, é como a pessoa estar em um estado de ser continuamente mal. Segunda, tem 3 significados, por isso que eu falei, maldade, ela tem 3 níveis. Segundo é poneria, é a palavra grega, poneria, significa maldade, malícia e iniquidade, ou seja, já entra na questão do comportamento injusto. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Poneria, comportamento injusto com o outro. Pode ser usada para descrever a natureza da malícia ou ações pecaminosas decorrentes dela. Terceira palavra, assebeia, não é assembleia, é assebeia. Embora muitas vezes traduzida como impiedade, também significa maldade ou o estado de não praticar a piedade. O que quer dizer não praticar a piedade? Piedade vem de pietismo, uma pessoa que é voltada para as coisas de Deus. Então a sebeia é o tipo de maldade, ou seja, pessoas que não fazem caso das coisas de Deus. Ela está fazendo mal a ela mesma. Então por isso que existem esses 3 tipos de sentidos da palavra maldade. Então Deus está dizendo para a gente: tire da sua vida
todo tipo de maldade. É uma luta contra nós mesmos. O primeiro inimigo que você tem não é o diabo, é você mesmo. Tem até uma canção que diz: liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. E às vezes a gente escuta, diz assim: Jesus, me liberta. Ele quer te libertar, você que não quer. Porque você fica nessa: mas eu sou assim. Muda. Eu não consigo. Ora. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito, irmãos, de escravidão, mas de poder. E onde o Espírito de Deus habita, aí há liberdade. Nós vamos agora analisar essas três palavras do contexto de maldade, lendo os textos bíblicos. Primeira, a palavra polneria é usada para se referir à malícia e aos pensamentos maus. 22 e 18 de Mateus. Mateus 22 e 18. O mal está onde? Aonde está o mal? Está dentro de você. Por causa do pecado. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu. Mas se faço, já não sou eu que faço, mas o pecado, o mal que habita em mim. 18 de Mateus, vamos lá. Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: por que me tentais, hipócritas? Jesus sabia que os fariseus que estavam ali falando com ele sobre a questão do imposto, Jesus sabia que eles estavam usando de malícia, maus pensamentos referentes a ele. Aí ele diz, fala para eles, né? Por que me tentais, hipócritas? Eles achavam que Jesus não sabia que aquilo ali era uma armação intencional, ou seja, era uma maldade planejada para tentar destruir a imagem de Jesus. Vamos lá, 1 de Pedro 2:16. Caquia é usada para descrever a maldade que não se envergonha de quebrar leis. Olha, pastor, esse negócio de seguir lei não é comigo não. Está pecando. 1 de Pedro 2:16. Acharam? Amém. Olha, considerando, 1 Pedro 2,16, considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Não, eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Não. Tudo me é lícito, mas nem tudo é conveniente. Então, caquia é usada para descrever a maldade que não se envergonha de quebrar leis. Deixa eu aqui usar um exemplo. Um exemplo.
eu tenho um carro. Isso é um exemplo. Vocês sabem que eu não tenho carro, né? Mas eu tenho um carro. Amém. Eu creio em milagre. Então, eu estou com um carro todo errado. Não paguei o IPVA, não paguei o licenciamento. Aí estou andando com o carro. Uma blitz me para. Aí o que eu vou fazer? O correto é o carro preso. Aí eu chego lá com o guarda, começo a conversar com o guarda para subornar o guarda. Isso é caqui, é quebrar leis. Entendeu? A palavra grega. Descrever a maldade que não se envergonha de quebrar as leis. Continuando. A palavra poneria aparece também referindo-se à maldade, malícia e iniquidade. Romanos 1, 29. Romanos 1, 29. Duas vezes falamos sobre poneria para chegar em acebeia. Acebeia. 1, 29 de Romanos diz assim: então tornaram-se cheios de toda espécie de... na minha diz injustiça, mas é o mesmo sentido. Injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São... como é que diz aí no final? São intrometidos, bisbilhoteiros, se intrometem naquilo que não lhe convém. É a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. Se você não pode, olha, se você tem dificuldade, você tem tanta inveja que não consegue ajudar o outro, pelo menos não faça o mal. Vamos agora, para a gente sair desse contexto aqui de maldade e irmos para a última, do texto 31 do capítulo 4 de Efésios. A sebeia, a não prática da piedade, esfria o amor e gera impiedade. O que eu citei em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Ou seja, a falta da prática da piedade em detrimento da injustiça. Eu tenho sofrido muitas injustiças. Um exemplo. Aí com isso, porque você tem sofrido várias injustiças, não é motivo para você deixar de ler a Bíblia, de orar, de buscar, de consagrar, de estar na igreja. Quanto mais eu oro, mais Deus não está fazendo. Deus não está fazendo, tem alguma coisa errada com você. Tiago diz: pedi e não recebeis, porque pedi mal. E por que você pede mal? Você pede para se exibir. Nenhuma bênção é de cunho pessoal, toda bênção é de cunho coletivo. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus não me dá a bênção para eu ficar única e exclusivamente minha, é meu, é tudo meu. Não. Bênção é para ser repartida. Vê aí Efésios, capítulo 4. Cadê? Verso 28, 4 e 28. Vê o que é que Paulo diz. Aquele que roubava, faça o quê? Não roube mais. Pelo contrário, faça o quê? Trabalhe fazendo com as mãos o que é? Para que tenha o quê?
Porque repartir, não dizer assim, vai ficar só para você não. Você trabalha, ganha para você, mas dá um pedacinho para o outro. Repartir. Não é? Na próxima semana é Santa Ceia do Senhor. Aí todo mês a gente faz o quê? Dia da colheita. Traga sua doação, feijão, arroz, macarrão, o que você puder trazer de alimento. É um pedacinho daquilo que você conquistou com o seu trabalho para a gente ajudar aqueles que estão precisando. Então você trabalha não é só para você, você trabalha também visando o outro. Não tenho nada para dar a ninguém, cada um que vai trabalhar. A gente sabe que existe muita gente preguiçosa e acomodada, mas o problema aí não é meu nem teu, é dele com Deus. Continuando. Colossenses 3. Aqui a gente tem que ler a Bíblia, irmão. Oh, glória. Lembre que pregação não é grito, pregação é ensino. 3 de Colossenses, verso 8 ao 15. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses assim: mas agora livrai-vos de tudo isto. Olha! Parece que Paulo está repetindo para os Colossenses o que ele disse aos Filipenses. Mas agora livrai-vos de tudo isso. De quê? Aí ele diz: da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, que é a calúnia, né? Das palavras indecentes do falar. Eita, tem crente com cada vício de linguagem, né? Só a misericórdia. Parece que ele converteu-se, mas a língua, a boca ainda está aquela linguagem chula do mundo. Verso 9. Aí Paulo diz: não mintais a quem? Uns aos outros. Paulo está falando aí de honestidade nos relacionamentos. Crente tem que ser fiel nos seus relacionamentos de irmão com irmão. Pastor, irmão, eu não quero mais. Por quê? Porque eu não estou satisfeito. Eu acho isso, ponto. Mas não, eu não quero não, porque não dá, eu vou para fazer isso, eu vou fazer aquilo. Fica enrolando, diga a verdade. Mas ele não vai gostar, e o problema já não é seu, é dele com Deus. Você tem que dizer a verdade. Pois já vos despiste de quê? Do velho homem com as suas atitudes. E fizesse o quê? E vos revestiste do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, mas em Cristo é tudo e habita em todos nós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de quê? De compaixão. Sabe o que quer dizer compaixão? Se colocar no lugar do outro. Porque a gente tem o hábito de julgar de imediato, né? Pensa, analisa primeiro, para depois você tem que pensar. Já vê logo? Não. É o que eu sempre tenho dito. Nem tudo que a gente vê é o que nós estamos vendo. E nem tudo que a gente ouve é o que nós estamos ouvindo. Porque os nossos olhos nos enganam. Continuando. Revestimos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aí ele diz no verso 13: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei.
cedei. Acima de tudo, no entanto, revestimos do amor, que é o óleo, o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo. Você é membro do corpo de Cristo? Glória a Deus. Aí ele conclui: sejam agradecidos. E para a gente finalizar hoje, a última palavra que está em Efésios 4, 32 ou 31, Efésios 4, 31. Blasfêmia. Tira a blasfêmia. Agora, irmãos, não fique com raiva se o caldo ficar grosso, não, porque não é eu, não é a palavra. Blasfêmia, do grego, é blacks. O blacks. Escuta aí, é a junção de duas palavras. Ah, pastor, por que o senhor fala tanto no grego? Porque a Bíblia foi escrita no grego. Então, para eu ensinar correto, eu tenho que pegar o sentido etimológico da palavra, para que você aprenda certo. Aí a palavra blasfêmia, do grego é blacks, é a junção de duas palavras. Presta bem atenção. Mal e feme, que significa falar mal. Blasfêmia é falar mal. Quando Jesus diz assim, olha, todo pecado que o homem cometer, lhe será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Aí Jesus diz assim, porque foi quando Jesus havia expulsado o demônio da vida de uma pessoa, e os fariseus disseram, esse homem expulsa demônio pelo demônio, por Beelzebul, príncipe dos demônios. Aí Jesus disse assim, por que então expulsa vossos filhos? Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque a vós é chegado o reino dos céus. E ali Jesus fala sobre atribuir a Satanás algo que é do Espírito Santo. Se você não entendeu, não fale. Porque eu não entendo tudo. Então tem coisa que eu vejo, é Deus, eu fico assim, olha, orelha em pé e olhos abertos. Não sei, então eu fico calado. Espírito Santo, é tu, me dá um discernimento. Se o Espírito Santo me diz nada, também eu não falo nada. Porque Deus tem maneiras e métodos de operar que confundem os homens. E às vezes a gente quer bitolar Deus. Como eu falei aqui quinta-feira no ciclo da oração. Às vezes, como eu contei a história do irmão que Jesus curou ele das suas cordas vocais, foi desenganado da medicina. Ele era de uma igreja tradicional e a igreja expulsou ele porque ele foi curado da forma pentecostal. Como se Jesus tivesse forma pentecostal, tradicional, batistal, presbiterial. Não, Jesus cura e acabou. E o irmão foi expulso da igreja porque ele foi curado de uma forma pentecostal. Tinha que ser da forma que o pastor achava que era. Então, a gente precisa ter cuidado. Vamos lá? Termo usado sobre a linguagem caluniadora empregada também contra os homens. Então, blasfêmia, você também pode blasfemar contra Deus e contra os homens. E a Bíblia descreve isso como pecado. Porque blasfemar é você falar mal.
atribuir a alguém alguma coisa que ele fez quando ele não fez. E nós temos um exemplo aqui de Marcos, capítulo 7 de Marcos. Capítulo 7 de Marcos, versículo 21 ao 23. Isso é forte demais, viu, irmão? É no pé do toitiço do crente, da ovelha. Ou se apruma, ou entra no caminho de uma vez, ou desanda. É? Escuta aí o que é que Jesus diz, olha. Capítulo 7 de Marcos, verso 21 ao 23. Pois é dentro do coração dos homens que procedem o quê? Os maus pensamentos. Do coração. As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios. As ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Blasfêmia. Está dentro. Você não deve deixar ela para fora. Não deixe, tire isso da sua vida. Mas pastor, é uma luta. É assim mesmo, faz parte da vida. Por isso, tem uma denominação aí que eu não quero citar o nome da denominação, que diz que quando a gente se converte, a gente não é pecador mais não. Você sabia que tem uma denominação? E tem um nome de evangélica, viu? Usa a Bíblia e tudo diz. Não, mas quando a gente agora é crente, a gente não é pecador mais não. A Bíblia diz 1 e 10 de 1 João. Aquele que disser que não peca é mentiroso. E a verdade de Deus não está nele. A Bíblia é a palavra de Deus. Está dizendo, aquele que diz que não peca é mentiroso. A gente é pecador. Agora a gente não é um pecador. Quanto mais, porque em nós habita a semente de Deus e nós não devemos, não podemos viver na prática do pecado. Glória a Jesus. Mas pastor, todos nós pecamos todos os dias. Agora lutamos para não pecar, porque a semente de Deus está em nós. 3 de 1 João, verso 9. Semente está em mim. E eu não sinto o desejo de pecar. Eu fujo do pecado. Eu luto contra a minha natureza pecaminosa. Eu não quero. Mas o pecado está batendo na porta. Como Deus disse a Caim, o pecado está à porta. Se tu abrir, ele vai entrar, vai te destruir. E assim foi. Deixou a inveja entrar, comandar a vida dele. E aí ele vai e mata seu irmão Abel. Porque deixou. Todo dia o pecado bate na porta de todo crente aqui. Porque as pessoas acham que pecado é só adultério, só prostituição. Não. É muito mais que isso. Veja o que a Bíblia diz. Aquele que aborrece o seu irmão peca. Não viu e nem conheceu a Deus. E agora? Só ele aborrecer. É pecado do mesmo jeito. Irmãos, não adianta você vir para o culto e voltar do jeito que você veio, não. Você tem que voltar com raiva do pregador. Voltar com raiva de você. Glória a Jesus. Fazer aquela oração de Paulo: miserável homem que sou. Você descobrir que você é miserável mesmo. Como diz o apóstolo Tiago, converta-se o riso em pranto. E descobrir que você é pecador e que você precisa todo dia mortificar e esmurrar, como diz Paulo no capítulo 9, 1 Coríntios. Eu esmurro a minha carne
para que Cristo reine. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. A melhor tradução para essa palavra, blasfêmia, do grego, a melhor tradução seria calúnia abusiva. Quando você sente prazer em falar mal do outro constantemente. Esses versículos condenam que haja prevalecência, mas sua advertência está baseada tanto no contexto teológico como ético. Olha, não é apenas uma questão espiritual, é também uma questão comportamental, ética. Homens, escute, os homens não devem ser amaldiçoados, porque sobre os mesmos, sendo homens, está estampada sobre eles a imagem formal de Deus. E tem pessoas que têm o hábito de denigrir os, mesmo que eles sejam ímpios. A Bíblia diz que a gente não, Deus não se alegra na morte do ímpio. Aí tem quem fica assim, esse miserável morreu, mas ele foi para o inferno. Deus não sente prazer na morte do ímpio. Deus não sente. E por que o ímpio morreu? Deus permitiu. Porque ele plantou. O salário do pecado é a morte. Quem está vivendo uma vida de pecado está distante de Deus e próximo de quem? Do capeta. Não tem como fugir disso. Isso é descrito, irmão, lá no capítulo 3, todinho de 1 João. Descreve isso tudinho. Está mais próximo do diabo. A Bíblia diz, aquele que peca é do diabo. Não tem outra coisa. Está escrito. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. E no que ela nos confronta, ela nos santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Jesus. Mas pastor, hoje não é terça-feira não. Você não vem na terça, recebe no domingo. Glória a Deus. Não vem na terça. Não vem na quinta, no ciclo da oração. Aí Jesus diz, eu vou pegar ele no domingo. Irmão, tem gente que faz, olha, ele inventa qualquer coisa, cria qualquer coisa para não estar no culto. Trabalhei a semana todinha, rapaz. Final de semana não dá uma passeada. Não é pecado não, viu? Estou dizendo que é pecado não. Mas durante a semana não vem dia nenhum, não faz nada, não se envolve com nada, não trabalha em nada, não consagra nada, não se dedica a nada. Aí Jeová diz, eu vou te pegar. Eu te pego. Hoje eu vou no domingo. Jesus disse, eu estou cá te esperando. Agora, irmãos, para a gente finalizar, porque é muito pesado o que a gente vai ler. O que a gente vai ler na Bíblia. Glória a Jesus. 1 de Pedro, ou 2 de Pedro, capítulo 2. Eita glória! Versículo 9. Não te espanta não, vice? É só o começo. Que a gente vai terminar agora. 2 e 9 a 13 de 2 Pedro. Escuta, acompanha comigo aí. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação
e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam o quê? O que é que eles desprezam? Toda autoridade constituída. Eita! Quem é a autoridade constituída aqui, irmãos? Deus é, Jesus é o cabeça. Depois de Jesus vem quem? Vem o pastor. Depois do pastor vem os diáconos. Autoridade constituída. Aí a Bíblia diz que os ímpios, eles se opõem a toda autoridade constituída. Aí ele diz, acompanha na Bíblia. Aí ele diz que eles são, verso 10, atrevidos e arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar o quê? Os gloriosos seres celestiais. Verso 11. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronuncia contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Eita! Os anjos de Deus não acusam os demônios diante do Senhor. Por causa de quê? Reverência. Satanás, mesmo sendo Satanás, ele é uma autoridade. Ele perdeu o céu, mas ele é uma autoridade do inferno. Incrível, né? E os anjos não podem pronunciar diante de Deus nada que ofenda a dignidade do próprio diabo. Veja, isso chama-se, irmão, princípio de autoridade, respeitar aquilo que foi instituído. Deus trabalha com leis normativas. Continua aí lendo o texto. Fica com a Bíblia aberta. Escuta aí, verso 12. Mas essas pessoas, que pessoas? Os ímpios, que a semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria destruição. Ou seja, serão corrompidas por sua própria corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de quê? O que é que tem aí? De fraternidade. Ou seja, ele está dizendo que essas pessoas não estão fora da igreja, não, estão dentro da igreja. Porque eles participam até das nossas festas, mas são gentes carnais, indecentes. Crente tem que saber como andar, como se vestir. Crente tem que saber como falar. Gente que quando você encontra na rua, você não sabe se é crente ou se é ímpio. Anda nua, vê até a alma. Irmão. Tem gente que você encontra na rua e aí fica até com vergonha de falar. Jesus, tem misericórdia. Sério. Não estou dizendo aqui, irmãos, que é pecado você usar uma roupa, uma blusa como a irmã Natália está ali, ó, uma blusinha e está só o bracinho de fora. Não estou dizendo que é pecado, não. Como a pastora ali também está com o braço de fora. Mas não é uma roupa indecorosa, que expõe
cólon. E outras coisas mais que eu não quero entrar em detalhes, né? Eu não quero nem falar. Vamos lá. Livro de Judas. Judas. Depois de Pedro, passa João, aí vem Judas. O penúltimo livro da Bíblia. Aqui é mais forte ainda. Judas, verso 8, ou verso 5 a 11. Judas, verso 5 a 11, que diz assim: portanto quero recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou o povo do Egito. Contudo, mais tarde destruiu todos os que não creram. Deus libertou o povo do Egito. Mas no meio do povo do Egito, no meio de muita gente que disse que era Israel, tinha gente que não cria, que não acreditava em Deus. A Bíblia diz que o Senhor, no trajeto, destruiu todos eles. Não é o fato de você vir ao templo que quer dizer que você é. Vir ao templo faz parte, mas não significa que você é salvo. Ser crente é mais do que vir ao culto, irmão. É mais do que estar aqui. O seu culto não começa quando você chega aqui. Seu culto é todos os dias, 24 horas. Chegou a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito. É todo tempo. Não é aqui não, aqui é uma consequência da tua vida com Deus. Verso 6. E quanto aos anjos, escuta bem, viu? E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade original. Deus está falando de quem aqui? Dos anjos que se rebelaram contra Deus, Satanás e seus demônios. Veja o que Deus está dizendo. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Qual era o domicílio dos anjos? O céu. Eles abandonaram por conta do pecado, da rebelião. Ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade. Ou seja, está dizendo que do mesmo jeito que houve rebelião no céu, e esses perderam o direito de estar no céu, Sodoma e Gomorra entraram pelo mesmo caminho de rebelião. E as cidades circunvizinhas se entregaram à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplo. Ora, estes, da mesma forma como alucinados e inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam o quê? Toda autoridade instituída. Veja, quando você rejeita alguém que está sob você, você está cometendo blasfêmia. E a Bíblia diz: tira isso da tua vida. Continuando. Rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Olha, caluniam os seres celestiais. A minha tradução é King James. É sinônima da sua revista corrigida. Verso 9. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando conversava com o diabo. Eita, o arcanjo conversando com o diabo. O arcanjo de Deus conversando com o diabo, que vai ser condenado ao lago de fogo e enxofre. Veja o que ele diz. E batalhava a respeito do corpo de Moisés. Não se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se apenas ao declarar: o Senhor te repreenda.
O diabo, que é um ser caído, já está condenado, não tem salvação para ele, mas os anjos não podem proferir, porque é uma regra divina, autoridade constituída. Ele era querubim ungido, ele perdeu a salvação, mas ele continua sendo querubim. Aí o Miguel, que é investido da autoridade, eu não tenho nada para conversar contigo, eu só vim aqui pegar o corpo de Moisés e o Senhor te repreenda. O teu dia vai chegar. Aí lá no capítulo 12 de Apocalipse, está lá escrito que Deus vai dar ordem a Miguel. Agora chegou a hora, Miguel. Desce o cacete do sem vergonha. Vai chegar o momento. Mas o momento é o momento de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, quer viver bem? Remova da sua vida tudo que impede você viver bem. O que é que impede você viver bem? A amargura, a cólera, a ira, a maldade, a blasfêmia. Tire isso da sua vida. Aí Paulo conclui no verso 32 do capítulo 4 de Efésios. Vamos ver? Para a gente se definir. Olha, pelo contrário, sede o quê? Bondosos, compassivos, uns para com, fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Pelo contrário, perdoe, libere, ame, abrace. Jesus te perdoou. Não guarde lixo. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu fazer a pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que quer se converter e entregar sua vida a Jesus? Hoje é o dia da salvação. Salvação é hoje.